Depois desse vídeo, você nunca mais vai confundir classe com objeto. Mas antes disso, a gente precisa entender o que é orientação a objetos e o que ela resolve. A programação orientada a objetos surgiu da necessidade de uma representação melhor do mundo real no código, porque com a programação 100% procedural, tinha algumas limitações, como dificuldade da manutenção do código, pouca reutilização desse código, falta de segurança, pois os dados eram acessíveis sempre globalmente, dificuldade na escalabilidade, pois sistemas grandes e complexos precisavam de uma melhor maneira de estruturar o código. Então, dadas essas necessidades, surgiram 4 conceitos de orientações a objetos que a gente vai ver aqui um por um. Então, em um minuto, eu vou te fazer entender o que é abstração, classe e construtor. Imagine que você vai comprar uma casa que ainda vai ser construída. Como é que a gente sabe como vai ser essa casa? Através de uma planta. Então, nessa planta vão existir as características, os atributos, o comprimento, a altura, a área da casa, quantidade de banheiro, quantidade de quartos, enfim. Através desse esboço ou dessa abstração de uma casa, a gente consegue entender como é que vai ser a nossa casa. Trazendo um pouco para o mundo da orientação a objetos, essa planta vai ser representada por uma classe. Mas ninguém consegue morar numa planta de uma casa, então a gente precisa construir essa casa. Então, através de um construtor, a gente vai tornar essa planta, que é uma classe, em algo palpável, que é um objeto. Então, a planta vai estar para a casa, assim como a casa construída vai estar para o objeto. Absurdo de fácil, né? Sabe o que é mais absurdo ainda? Que depois dessa explicação toda, você ainda não deixou o like e não se inscreveu no canal. Para a gente ter noção da força, da capacidade da abstração, a gente vai usar um outro exemplo agora. Imagina que a gente está no mundo de Star Wars. E a gente quer representar os personagens, os Jedi e os Siths. Eu vou começar por um Jedi e abstrair ao máximo. Eu quero representar somente o nome e a capacidade dele de usar força, representada por um método, uma função dentro de uma classe. Agora eu quero construir o objeto Luke Skywalker, instanciando a classe pelo construtor. Agora eu quero representar o Sith, que também vai ter o mesmo comportamento. Ele vai ser representado pelo nome dele e por usar a força, que é uma capacidade que ele tem. Então a gente vai instanciar o Darth Vader. Mas agora você percebe que os atributos e classes estão se repetindo, mesmo eles sendo um pouco diferentes. Eu não consigo ter uma maneira de reaproveitar esse mesmo código? E se de repente surgir mais outros 2, 3, 5, 30 tipos de personagens diferentes? Não tem uma maneira de eu reaproveitar esse código? Sim, tem. Então a gente vai fazer isso utilizando o paradigma de herança, criando agora uma superclasse personagem que vai ser herdada pelos Jedi e pelos Siths. Então a partir de agora, o meu código repetido que eu tinha o nome e o comportamento nas duas classes, eu vou repetir ele só uma vez na superclasse. E a partir daqui, então, eu tenho a capacidade de todas as classes filhas que herdarem do personagem, eu vou ter a capacidade de usar os mesmos atributos e comportamentos do personagem. O que eu vou explicar agora, eu juro para vocês que eu queria ter visto quando eu estava na faculdade. Pensa num aplicativo de banco, o seu Nubank, Banco Inter, qualquer um que você esteja usando. Como é que esse banco te representou no aplicativo? Como ele associou que você, usuário, vai ser representado lá no aplicativo deles? Com certeza ele tem seu CPF e seu saldo. Mas tu consegue alterar o saldo para o valor que quiser? Queria ter essa habilidade, mas não dá. Porque obviamente a gente não vai conseguir alterar o saldo direto no banco da maneira que a gente quer. Imagina o perigo, se de repente você pode colocar o valor da sua conta como 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, do jeito que você quiser. Pensando nisso, tem o conceito de encapsulamento, que vai proteger os atributos e métodos da minha classe. No nosso exemplo, a gente vai deixar o saldo privado e a gente só vai deixar o saldo ser acessado diretamente para ser visto através de um getter. Mas e se eu quiser receber um dinheiro para aumentar o saldo ou fazer uma transferência para alguém, como é que a gente vai fazer? Por isso que a gente vai criar um método que vai ser público e vai deixar disponível para o usuário acessar somente o que a gente quer e com as nossas regras. Então agora a gente vai criar os setters que vão permitir que a gente altere o valor desses atributos, que a gente vai representar por depositar, transferir, pagar, sacar, que vão ser a maneira que a gente vai deixar disponível para o usuário acessar e movimentar o saldo dele, garantindo a segurança do saldo. Beleza, a gente usou o exemplo de Star Wars, de banco, a gente vai voltar para o exemplo de Star Wars agora. A gente tem outro requisito,
Lembra que a gente consegue usar o mesmo comportamento, um método de usar força, para vários tipos de personagem? Só que da maneira que a gente fez, a gente só consegue usar o que já está definido na classe Pi. E se a gente quiser que a força funcione de uma maneira diferente para os Siths, como por exemplo usar um relâmpago da força, a maneira que eles vão usar a força é diferente. Então a gente precisa adicionar que quando o personagem vira um Sith, ele consegue utilizar um relâmpago da força. Através de um método comum nos outros personagens, a gente consegue sobrescrever o comportamento de usar força. Que esse comportamento vai permitir ali pra gente que eu coloque um relâmpago de luz. E dessa maneira a gente consegue alterar o comportamento de um mesmo método. Ele vai virar polimorfo, pois ele vai ter vários comportamentos diferentes baseado em como ele está sendo chamado, baseado na nossa regra. Eu duvido que tu não tenha aprendido nada nesse vídeo. Tô errado? Então faz o favor, deixa o like e se inscreve no canal para continuar trazendo conteúdo dessa qualidade para você.